Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Boa noite a nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. As nossas palestras é transmitida ao vivo, à noite, às quinta à tarde, e no referido site elas ficam gravadas. Também temos um canal no YouTube. Sejam bem-vindos aqueles irmãos que pela primeira vez adentram esta casa, que possam receber tudo aquilo que vieram buscar. Aqueles que aqui retornam, que Deus os abençoe. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. É nesse momento, Senhor, que mais uma vez aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Me ilumine, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Divaldo Franco nos relata que Chico Xavier era apaixonado por cachorros. E um deles que ele possuía era deficiente visual. Ambos eram carinhosos um com o outro. E este cachorro sabia do horário que Chico chegava em sua casa após os trabalhos de madrugada do centro espírita. E lá estava o animalzinho a fazer-lhe festa, dando-lhes boas-vindas. Certa noite, quando Chico chegava, como o fazia nas outras, aquele animalzinho estava em um canto do quarto, agonizando, olhou para Chico, daquele olhar que ele fazia todos os dias, abanou a cauda e ali morreu. Chico derramou muitas lágrimas. E como também o fazia, enterrou no fundo do seu quintal. Passou-se alguns meses. E uma de suas irmãs o diz: Chico, você sabe aquele cachorro que você possuía? O Chico, mas como não vou saber, como não lembrá-lo do carinho que nós tínhamos? Ele não morreu por doença. Ele foi envenenado pela vizinha, pois ela tinha pena de ver você chegar de madrugada e ainda ter que limpar o seu quarto. Nesse momento, Chico toma-lhe por uma sombra, uma tristeza invade-lhe a alma, e aquela sombra lhe penetra o coração. Depois de um certo tempo deste acontecimento, Emmanuel, um de seus mentores espirituais, o diz: Chico, esta mágoa, esta dor, este ressentimento que está guardada dentro do seu coração, estão impedindo o trabalho
dos bons espíritos, você precisa livrar-se dela. Mas Chico diz, mas como eu vou fazê-la se eu não consigo esquecer? Porque o ofendido fui eu. Emmanuel, novamente diz a Chico, esta receita não é minha, Chico. É de nosso mestre, Senhor Jesus. Fazei ao bem aos que vos ofendem. Leia o Evangelho, Chico. E Chico chama a sua irmã, pede a ela que vá visitar aquela vizinha e veja o que ela está precisando. E sua irmã assim o fez. Foi visitar a vizinha e trouxe a resposta a Chico que ela precisava de uma máquina de costura. Então Chico foi à loja, comprou-a, fazendo-a em longas prestações. Chegou no dia, Chico vai à casa da vizinha, leva o presente e a máquina, e nesse momento ela abraça Chico, uma felicidade acontece naquele momento de uma grandiosidade. Abraçaram-se e uma luz imensa, intensa, se desprendeu daquele momento. E aquela sombra que Chico guardava dentro do seu coração, imediatamente desapareceu. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Como curar a mágoa e o ressentimento é a nossa mensagem de hoje. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes perdoarei a meu irmão? Até 7 vezes? Responde-lhe Jesus: eu não vos digo que até 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, infinitamente. Quando nós guardamos dentro de nós este sentimento destruidores no nosso âmago, eles atuam como ácidos e que vai nos corroendo a essência das nossas emoções e que a partir desse momento nós temos graves repercussões. E eles geram uma infinidade de distúrbios. Nem sempre teremos uma fácil solução. Destaco como base destas emoções terríveis, estes sentimentos destruidores, a raiva, o ódio, a irritação, a impaciência, a mágoa e o ressentimento, que hoje fazem parte do nosso dia a dia, deste nosso mundo de provas e expiações. Defeitos esses que nós ainda possuímos devido à nossa imperfeição, mas que urgentemente nós precisamos nos livrar, tirar eles de dentro de nós, para que nós possamos desfrutarmos
de uma vida de equilíbrio, uma vida saudável. E Jesus, profundo conhecedor da natureza humana, há mais de 2000 anos nos trouxe o remédio para que nós possamos colocá-lo dentro do nosso dia a dia, do nosso convívio, do nosso coração. O ensinamento do perdão. Porque a maior dificuldade nossa nesse momento de estágio evolutivo que nós estamos é o da nossa convivência. Todos os dias nós nos deparamos, nós convivemos com diversos tipos de pessoas. Na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, no trânsito, nas nossas conversações cotidianas e etc. Sendo essas pessoas, esses momentos, das mais diversas portadoras dos mais variados estados de ânimo. Quando não raro nós nos descuidamos de alguma palavra que nós proferimos errada, de alguma palavra que sem querer nós colocamos para fora em direção àquela pessoa, nós a fizemos mal empregada, quando nós alteramos o nosso tom de voz, neste momento, nós lançamos erroneamente. E nesse momento, nós, as pessoas que estão conosco, melindram-se. Porque nós somos muito sujeitos ao melindre. E quando nós nos melindramos, nesse momento surge a mágoa. Que esta mágoa é uma reação da qual nós nos descontrolamos. Nós precisamos, nesse momento, quando surge, nós precisamos canalizar este sentimento da mágoa. Nós precisamos refletir. Nós precisamos entender sobre o porquê que nós nos desequilibramos nesse momento. Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo, ela nos diz que a mágoa é o lançamento de uma cortina de fumaça sobre os nossos próprios defeitos. Vejam bem. Ainda Joana nos diz que nós devemos recorrer à racionalização do ocorrido. Não deixarmos nos envolver. Pararmos, pensarmos, refletirmos sobre o desequilíbrio da outra pessoa que nos largou esta fumaça da mágoa. E o ressentimento, meus irmãos, ele é o fruto do nosso atraso moral. Porque aí nós guardamos esta dor daquela ofensa que nos foi direcionada.
para que depois nós possamos esperar o momento oportuno para o revide. Porque nós somos assim, pela nossa imperfeição, porque nós preferimos revidar do que amar. Porque o nosso ego estava ferido, ficou ferido em relação ao ego do ofensor, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Muitas amizades, muitos casamentos terminam assim, por falta de diálogo, por falta de sinceridade, por falta de humildade de ambas as partes, por as pessoas não pararem, não dialogarem, não verem aonde foi o erro, quem errou, e usar da receita que Jesus há mais de 2000 anos nos falou, nos trouxe, como lá no início eu falei, o perdão. Nós precisamos, meus irmãos, urgentemente nos curarmos desses males. Estes males que tanto nos atrapalham. Males que fazem com que nós não evoluamos. Porque nós queremos achar que nós sempre estamos certos, com a razão. E o outro, errado. Mas Jesus nos falou, nos ensinou, nos disse, reconcilia-te com teu irmão enquanto está a caminho. E aquele irmão é esse que está conosco no dia a dia. É esse que convive conosco. Aquele que nos magoou, que nós magoamos. É este o nosso irmão que devemos nos reconciliar. Existem casais que sempre estão discutindo, que sempre estão brigando, porque acontece isso porque nós somos mais próximos uns com o outro, com os nossos amigos, nossos colegas, pelo mesmo motivo de sempre, aquele motivo repetidamente. Porque nós estamos com os nossos sentimentos ruins. E o sentimento, ele nos atrai um para com os outros. Isto parece difícil para uns. Mas ele não é tão complicado assim. Basta nós termos critérios justos. E estarmos prontos, desejosos de resolver este problema, mas não complicá-los ainda mais. Porque hoje é muito fácil nós chegarmos e dizer, vamos dar um tempo. Volta para a casa da tua mãe, da tua tia, e depois a gente conversa. Mas e aquele compromisso de amor que fizeram um para com o outro? Vai se esvair pelas águas que o rio deverá levar. Nós precisamos nos tratarmos com urgência urgentíssima. Porque a partir do momento que nós verificamos a ferida, nós precisamos, novamente, eu vou dizer, aplicarmos sobre ela o remédio do perdão. E além do perdão, o amor incondicional. Nós precisamos, meus irmãos, cultivarmos dentro de nós as atitudes que nos levam a vivermos, a convivermos juntos um com o outro, curados desses ressentimentos. Mas essa cura é um processo longo. Mas se nós não iniciarmos, se nós não tomarmos a iniciativa de fazê-la,
complicará muito mais a nossa convivência. Hoje de manhã eu conversava com uma amiga minha e ela me dizia que ela tem um tio que tiveram uns atritos e que hoje ele está com problema sério de saúde. Mas ela vai deixar que ele morra, que ele desencarne, para pedir perdão. Digo, mas não, disso não adianta. Você tem que pedir perdão enquanto está a caminho. Porque quando nós desencarnamos, meus irmãos, o que fica é a matéria. Esta roupagem, porque nós levamos dentro de nós os sentimentos ruins. E nós vamos nos encontrar novamente. Deus, e nos falava o nosso irmão Leonardo, quarta-feira, em sua palestra, que por mais que eu encarne aqui em Uruguaiana e essa pessoa lá no Japão, no decorrer desse percurso nós vamos nos encontrar novamente, porque nós temos um pensamento ligado, um sentimento ligado, que é daquele ódio que nós não curamos. E nós viremos juntos novamente para começarmos a nos entender, para nós colocarmos junto de nós aquele amor que nós recusamos nessa reencarnação. Façamos agora, enquanto há tempo, enquanto estamos a caminho. Porque a única maneira, meus irmãos, de nós nos reencontrarmos, de nós nos curarmos desses nossos relacionamentos, nesta nossa convivência, é agora, nesse momento atual que nós estamos convivendo com aqueles que nós trouxemos conflitos, problemas de reencarnações passadas. Porque hoje nós somos pais, ontem nós éramos filhos, hoje nós somos avós, ontem nós éramos netos e assim por diante. As figurinhas estão trocadas. Porque nós escolhemos, nós pedimos uma outra oportunidade para junto estarmos novamente, para nós nos amarmos, para nós nos perdoarmos, para nós tirarmos os sentimentos ruins que ainda está dentro de nós. Milhares de irmãos nossos estão dentro dos hospitais hoje, e aonde os médicos não encontram a cura, mas a cura está dentro do coração, daquela mágoa guardada, daquele ressentimento, daquele ódio. Porque quando isso penetra em nós, ele vai nos remoendo por dentro como uma ferrugem, como um ácido, e vai nos destruindo as nossas células, e lá vamos nós para o hospital. A doença, a cura está dentro de nós. Quando nós novamente perdoarmos, e é esse perdão, e é essa mensagem linda que nós veremos agora. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. Simeon Bordeaux, 1862. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos. E encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela vos for feita. E ensinarás a teus irmãos
Esse esquecimento de si mesmo que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre, e acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicarem pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal e não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos olvideis de que tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa: no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Portanto, meus irmãos, está se aproximando o fim de mais um ano. Está se aproximando aquele momento de confraternização, o encontro de nossos queridos. Aproveitemos essa oportunidade valiosa desse momento, dessa oportunidade grandiosa que Deus nos colocou para juntos estarmos. Porque a vida nem sempre nos dá uma segunda chance. Ame, perdoe, ame muito e perdoe muito. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho, como nos ensinou o Mestre Jesus há mais de 2000 anos. Abrace a pessoa, abrace aquelas pessoas a quem você tem raiva, tem mágoa, tem ressentimento, que você tem aquelas coisas ruins guardadas dentro de você. Esse é o momento exato, esse é o momento propício. Porque também esse momento é um momento novo, é um momento que você tem de praticar o perdão. É um motivo a mais. A melhor coisa que nós possuímos hoje é vivermos, é sermos felizes, junto daqueles que nós escolhemos
para vivenciarmos este mundo do qual estamos. Espalhe o amor, espalhe muito amor, junto à sua família, junto aos seus amigos, junto aos seus colegas, junto ao mundo. O mundo precisa de amor, de paz. Talvez esta seja a última oportunidade, esta experiência de vivermos com os nossos queridos como pais, irmãos, companheiros, filhos, amigos, etc. Não a desperdice sem mágoas, sem raiva, sem ódio, sem rancor, sem ressentimento. Perdoe. Sejamos como nos diz aquela canção. Ame como se não houvesse amanhã. Porque amar faz toda a diferença. Você já deu a sua máquina de costura hoje? Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe. Convido-vos que novamente elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para neste momento fazermos nossas irradiações, nossos agradecimentos, nossos pedidos. Vamos falar com Deus. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que foi nos dado nesta noite, de aqui estarmos juntos, estudando teus ensinamentos, teu evangelho que nos deixaste. Permita, Senhor, que tu esteja junto aos hospitais, junto àquelas pessoas que lá encontram-se com suas dores, com seus sofrimentos. Fluidifica-as para que elas encontrem a cura, o retorno aos seus lares. Te pedimos pelas famílias que encontram-se em desavença, em conflitos, que o amor, que a união os envolva novamente para juntos partilharem a sua jornada terrena. Te pedimos pelos nossos irmãos que encontram-se nos presídios, resgatando seus erros, suas falhas, que o perdão os envolva em vossos corações, a indulgência junto aos seus familiares. Te pedimos, Senhor, por aqueles irmãos que nesse momento nosso pensamento está junto a eles, que eles estão doentes, que o remédio, que a cura seja ministrada pela falange espiritual. Te pedimos misericórdia para aqueles irmãos que partiram para o mundo espiritual, aos nossos familiares que lá encontram-se. Fluidifica os líquidos, as águas que aqui encontram-se. Que possamos sair daqui amparados e protegidos de retorno aos nossos lares. Com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por encerrada a parte doutrinária desta noite.